Olá, bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto IT Media em parceria com o IT Fórum, hoje para falar do nosso relatório de 5G, segunda edição, feita em parceria com a IDC, e a gente traz aí números muito bons, perspectivas boas de oportunidades de geração de receita no B2B aqui para o Brasil. Obviamente tem um pouco aí de perda, a gente teve um atraso na previsão do leilão, a gente tinha a previsão para acontecer entre junho e julho, o leilão deve acontecer só em novembro, então isso tem uma perda aí de possíveis investimentos e oportunidades que a gente conseguiu mapear. Tem muita coisa também que a gente conseguiu vislumbrar do que está acontecendo no mundo, em termos de casos mesmo, aplicação da tecnologia onde 5G já está implantado. E para me ajudar nisso aqui e apresentar todos os números que a gente conseguiu mapear, eu já estou com o Luciano Saboia, que ele tem um cargo todo em inglês, é sempre difícil, eu sempre tenho que ler para não me perder, que é Research and Consulting Manager da IDC. Luciano, bem-vindo, obrigado mais uma vez pela parceria. Vou deixar você fazer sua apresentação e no final eu volto com as perguntas para a gente discutir um pouco esses resultados. Olá pessoal, muito obrigado em nome da IDC Brasil, queria agradecer mais uma vez a confiança, o espaço, a oportunidade de estar discutindo um tema tão importante, né, tão relevante como o 5G aqui para o nosso mercado e tangibilizar as oportunidades que nós temos aqui para o mercado local. Bom, nós temos uma agenda hoje aqui para falar de diversos temas, né? Primeiro a gente vai dar um overview do mercado de TI, com números comparativos, o ranking global das principais tecnologias e a posição do Brasil, falar um pouco dos deployments 5G no mundo, um forecast aí, evolução das conexões, né? Sempre um número que interessa a todos aí, né? O que a gente vai ter de perspectiva para o futuro, as perspectivas e estratégias também globais de adoção do 5G, como você comentou, e os cases no segmento B2B, trazer um pouquinho também do tema de redes privadas, falar das oportunidades que o 5G alavancam aqui no Brasil, né? De que maneira ele empurra também e é enabler de outras tecnologias e alguns desafios do nosso mercado local e conclusões, tá? Eu inicio aqui com um rápido comparativo para a gente poder vislumbrar qual que é o percentual de spending de tecnologia em relação ao PIB de alguns países aqui da América Latina, do Brasil da América Latina, comparado com outras economias, né? Então veja que o Brasil investe cerca de 2,2% do seu PIB em tecnologia. O número da Latinoamérica, ele está bem alinhado com a Latinoamérica, que é de 1,9%. Quando a gente compara isso com mercados maduros, a gente observa a diferença existente, né? Então, nos Estados Unidos, que é uma economia madura, né, um país que super adota a tecnologia, nós temos a referência de 4,3% do PIB. A mesma coisa lá no Reino Unido, 4,2%, no Japão, 3,1%. E a China, 2%, né? Bastante semelhante a gente, embora a China tenha suas dimensões aí continentais também, como o Brasil, a China é uma economia emergente, né? Então, nós estamos sempre num caminho de evolução, tanto do aspecto econômico, tanto também do investimento em tecnologia, que resulta tanto na nossa maturidade, né, no nosso desenvolvimento econômico. E aí quando a gente compara o Brasil, estabelece um ranking aí do Brasil com outras economias em diversas tecnologias, em pelo menos 5 que nós trouxemos aqui, veja que dados interessantes, né? Então, para inteligência artificial, o Brasil é o 8º maior mercado do mundo em spending total de inteligência artificial. Mas veja a diferença que nós temos com o primeiro lugar, né? Enquanto os Estados Unidos investe 37,4 bilhões de dólares, né, investiu em 2020, nós temos 1,4. Em Big Data Analytics, o Brasil está posicionado em 9º lugar, né? 3,3 bilhões de spending versus 99,5 do primeiro colocado. IoT, nós estamos na 40ª posição, com cerca de 1,6 bilhões de dólares em spend total. Public Cloud, que é um mercado que o Brasil tem uma grande representatividade, né? Muitas empresas adotando Public Cloud, o Brasil é o 13º, com 3,2 versus 178,7 bilhões dos Estados Unidos. A mesma coisa acontece em segurança da informação, que nós também estamos posicionados na 13ª posição com 1,6 bilhão. Então veja como nós temos aqui, né, de maneira bem direta, bem comparativa, o espaço de oportunidade que nós temos para investir em tecnologia, né,
quando a gente observa também o movimento de outras nações e das nações que estão liderando, que estão na vanguarda tecnológica, né? Muito espaço, um mercado ainda, muita oportunidade de evolução. Agora vamos entrar um pouquinho especificamente em deployments de 5G no mundo, né? Antes da gente falar de deployments, vamos só relembrar um tema importante do 5G que vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia, talvez um termo um pouco técnico, mas ele vai fazer parte, já que a gente está diante aí das situações de leilão, implementações e use cases também, né? Então, nós podemos separar aqui os diferentes sabores do 5G em pelo menos 3, que estão ligados às frequências e também aos leilões de espectro que vão acontecer, né? Então, nós temos lá o low band, mid band e millimeter wave, né? Ondas milimétricas. E isso precisa ser assimilado porque ele está totalmente em conformidade com a velocidade que pode ser alcançada, com a cobertura e também com outros aspectos técnicos, por exemplo, de latência, né? No mundo, nós já temos aí uma centena de deployments, né, de redes, de operações acontecendo, seja com DSS, seja com standalone. Isso tem se intensificado nos últimos meses. Nós já temos em todos os continentes, todas as regiões, situações reais aí de 5G acontecendo e serviços sendo disponibilizado para as pessoas, né? Então, a partir de agora, nós vamos ver esse mapinha, esse mapa mundi ficar cada vez mais recheado, e não só recheado com nações, e aí com operadoras e com redes, mas também com a quantidade de usuários, né? Bom, já que a gente está falando de usuários, como é que está se comportando a evolução mundial do 5G? Então, aqui nós trouxemos números reais, né? Números realizados já de conexões móveis celular totais, e separamos aquilo que é o 2G, 3G e 4G do 5G. Então, a barra turquesa aqui mais clarinha, o azul mais clarinho, são as outras conexões, e a barra mais escura é o 5G. Então, veja que nós temos aí uma perspectiva de chegar 29,3% de todas as conexões móveis do mundo em 2025 com a tecnologia 5G. Atualmente, ela é de 6,4%, né? Embora nós já tenhamos centenas de implementações de rede 5G pelo mundo, 6,4% só das conexões totais são 5G. E aí, eu trago um destaque para onde é que elas estão acontecendo, né? Então, veja que, na nossa perspectiva, lá em 2025, 72,3% delas estará no continente asiático, né? Estará nos países asiáticos, 11,8% nas Américas e 15,9% na Europa. Bom, com isso a gente pode fazer também uma associação com os números que eu mostrei agora há pouco de IoT, né? O 5G é uma tecnologia muito direcionada ao B2B, a use cases do B2B, então isso está muito associado a como esses mercados consomem tecnologia e aplicam a tecnologia, né? Antes de você seguir, você falou das redes DSS e da standalone, que é o 5G puro. Nesses mercados onde os leilões já aconteceram, onde tem rodado as aplicações, você vê mais presença de standalone ou tem um mix de DSS com standalone também, mesmo onde já aconteceu o leilão, onde já tem o 5G puro habilitado? Primeiro, a gente parte de um princípio que o DSS ele foi utilizado como a primeira opção por quase todas as operadoras que hoje têm standalone, né? São muito raros e pontuais os casos das operadoras que partiram direto para o 5G standalone. Então, elas iniciaram a oferta do serviço pelo DSS, e à medida que o agente regulador proporcionou um ambiente de leilão, de espectro, né? Proporcionou o espectro, esse serviço foi implementado. Então, hoje nós podemos dizer que nós estamos numa fase também de amadurecimento e de continuidade da disponibilização do serviço do DSS para o standalone, que efetivamente é o que entrega tudo que o 5G pode oferecer. Legal, então nós fizemos aqui um compilado e um comparativo das pesquisas da IDC que rodaram nos mercados maduros, onde o 5G standalone já está disponível, e trouxemos aqui alguns data points da perspectiva tanto do consumidor, né, do cliente B2C, do consumer, quanto do segmento enterprise. Então, o que eu gostaria de destacar aqui é que as aplicações 5G
precisam ser melhor exploradas, né? Especialmente para o consumidor, para o segmento B2C, né? 71% diz nas nossas pesquisas que não sabe ainda como é que vai utilizar o 5G ou como aquilo vai mudar a forma dele usar a tecnologia móvel, né, no seu smartphone, e que o 4G atende às soluções e às necessidades que ele tem. Depois, o ciclo de atualização dos dispositivos, né, também é um driver bastante importante, né, já que para utilizar o 5G o cliente, o usuário precisa substituir o seu telefone, né. A migração efetiva para o 5G também é algo pouco despertado nas pessoas, talvez por reflexo de tudo isso, né? Então, só 24% nos sinaliza que definitivamente iria ou que provavelmente iria migrar. E o preço também é uma barreira ou é uma questão bastante importante. Poucos usuários sinalizam que trocariam o serviço atual pelo 5G se tivesse incremento de preço. Já na perspectiva do enterprise, o que se espera é um impacto comercial transformativo significativo, né? No que se refere ao aumento de aplicações possíveis dentro da dinâmica das empresas. Depois espera-se também um aumento de investimento em dispositivos e aplicações tangibilizadas para os negócios, né? Isso na perspectiva das empresas. Conectar sistemas e processos críticos através do 5G também é algo sinalizado como uma das prioridades, né? E a avaliação atual de contratos 5G com os provedores, né, a avaliação do fornecimento de conectividade também é algo que está super na pauta e são drivers de peso, né? Só para a gente deixar bem claro aqui, quando nós falamos especialmente do segmento consumer, né, 23%, portanto, vê o preço como elemento mais importante na hora de migrar, 36% ainda não decidiram se vão aderir ao 5G e 49% não está disposto a pagar mais do que o seu plano atual para ter o 5G. Então essa é uma necessidade que os players precisam ter em mente, que é despertar o uso, né, a necessidade do uso pelas pessoas. E aí a gente entra aqui em oportunidades de negócios, né, use cases no segmento B2B e também em redes privadas, né? Bom, primeiro a gente coloca aquele landscape sobre exemplos de use cases em eixos aqui de complexidade de implantação e complexidade do mercado. Então a gente está falando de algumas situações, desde iluminação inteligente, agricultura inteligente, otimização de rotas, automação da manufatura, gestão do tráfego, segurança pública, até os serviços mais específicos de emergência, teleemergência e robôs cirúrgicos, né? Então, isso certamente existe uma diferença na complexidade do mercado assimilar e também na complexidade de implantação, que nós vamos conviver a partir de agora com essas situações acontecendo no nosso mercado, né? E quando a gente pergunta para as empresas os principais motivadores de adoção, veja como aparecem de maneira mais destacada, aqui com 41,6%, rede 5G para conectar dispositivos, né? Então aumentar a conectividade, descentralização do armazenamento de dados e de aplicações, né? Conectividade 5G para work from home, com 40,3%, monitoramento das automações em tempo real, 34,5%, assistência remota, gerenciamento, serviços gerenciados e por aí vai. Então, aqui nós já temos uma indicação clara de como as empresas estão vendo adotar o 5G na sua realidade. Por isso que a gente traz e dá ênfase para o tema de redes privadas, né? Para habilitar esses use cases. Então, nós temos um cenário em que muitas empresas vão investir em mobilidade, elas precisam resolver os desafios de conectividade que têm, e redes privadas 5G podem se encaixar muito bem, desde aplicações, né, ou situações de missão crítica, aplicações de manufatura, né, de ordem de escala industrial, até empresas tradicionais de serviços e varejo também podem se beneficiar com redes privadas. E aí nós estamos falando principalmente de aplicação de redes privadas em situações de implementação de IoT, né? E aí por que essas redes
são interessantes? Bom, elas são interessantes para as operadoras de telecom, porque as operadoras sempre estão em busca do retorno dos investimentos, né? Só para a gente ter uma ideia, em 2020 foram 78 bilhões de dólares investidos pelas operadoras na compra de espectro do mid-band no 5G. As operadoras também estão em busca de novas ofertas e serviços, e redes privadas são uma oportunidade, e isso encaixa muito bem com o business de telecom, que é de contratos de longa duração, né? Então, pode abarcar serviços gerenciados, que vão representar aí uma receita recorrente, né? E para as empresas, né, para os consumidores, bom, primeiro nós temos uma transformação digital em curso, né? E essa jornada abrange tanto o setor público como o privado, que vai ter demandas de conectividades específicas. As redes privadas, elas permitem uma arquitetura flexível, uma arquitetura customizada, uma solução segura, né, onde se tem o domínio da implantação da arquitetura dos dispositivos e atendem aí as necessidades de alta disponibilidade, de missão crítica, IoT e assim por diante. E também isso pode ser encapsulado no modelo de consumo as a service. Então, depende ou não exige do investimento e do CAPEX ser realizado pelas empresas, elas podem ser consumidas no formato de Network as a Service. E veja que interessante, somente no período de junho de 2020 a junho de 2021, nós contabilizamos anúncios de 25 implementações de redes móveis privadas 5G pelas operadoras. E aí nós estamos falando de players globais e conhecidos em todos os mercados, né? A1, AT&T, BT, Cosmote, Deutsche Telekom, FET, KPN, MTS, Singtel, Telefônica, Telia, Turk Telecom, Verizon, Vodafone. Então isso abrange tanto economias maduras, desenvolvidas, como economias emergentes também. E aí, só para falar bem rapidamente de que modelos são possíveis, né, de implementação de redes privadas, você tem desde o modelo standalone, que é muito específico, muito determinado para aquele tipo de aplicação ou necessidade, com footprint restrito, até um modelo híbrido, né? Nós estamos classificando aqui como híbrido, de empresas que necessitam da conectividade dentro do seu ambiente, mas também fora, né, nas redes comerciais. Então isso acontece tanto na rede comercial para o lado de fora da empresa, quanto no lado de dentro, e também de implementações exclusivas, né, realizadas pela operadora, estamos chamando aqui de MNO Enabled, em que utiliza-se o espectro licenciado, né, então a licença que a operadora deteve para implementar uma situação específica, né, permitindo aí o fornecimento de um slice de serviço, com SLAs diferenciados, habilitação de Edge Computing, Multi-Access Edge Computing, MAC, Millimeter Wave, aplicações bastante específicas aí de missão crítica também, podem ser exploradas nesse formato, oferecidas pelas operadoras e gerenciadas por elas também. Bom, e quais são as oportunidades que o 5G alavanca aqui no Brasil? Primeiro, a gente traz esse landscape também a respeito da mudança necessária do ecossistema, né? Até hoje, tudo que se fala de rede móvel celular, nós temos as operadoras num papel central, né? Então, nós temos os clientes, integradores de sistemas, desenvolvedores de software, fabricante de equipamento de rede, provedor de cloud, os devices, os OEMs e tal, até se chegar no use case, uma âncora, uma necessidade muito grande do envolvimento das operadoras, né? E nós vamos ter um status em que isso vai se alterar radicalmente, né? Então, o ecossistema formado por todos esses agentes é que vão efetivamente produzir um use case de 5G, onde vai se poder explorar todo o potencial da tecnologia. E aí nós trazemos a perspectiva de como o 5G entra removendo barreiras de conectividade e impulsionando outras tecnologias que não estão relacionadas diretamente ao 5G, mas vão ser beneficiadas, como segurança, robotics, public cloud, IoT, Big Data Analytics, AR, VR, inteligência artificial. Então, quando nós avaliamos, né, fizemos os exercícios aqui de como a remoção da barreira da conectividade, né, com a vinda do 5G, pode impulsionar essas tecnologias, nós chegamos à atualização do número aqui de 25,5 bilhões de dólares de novos negócios
impulsionados pelo 5G até 2025. Né? Nós estamos somando. E, lógico, que a gente depende, né, para a realização desse número, que o leilão aconteça agora até o final do ano de 2021 e as operadoras possam iniciar os deployments a partir do ano que vem. Bom, isso a gente comentou, né, Vitor, no ano passado, mas o cenário do leilão não aconteceu. Então, quando a gente trouxe a perspectiva aqui do que a gente perdeu, né, ou a gente deixou, ou o país deixou de ganhar, deixou de impulsionar com tecnologia por conta do adiamento, nós chegamos à referência de 2,2 bilhões. Então, 2,2 bilhões de dólares são receitas que não aconteceram, impulsionadas pelo 5G, pela falta do serviço disponível aqui no nosso mercado, né? Dá tempo de recuperar, né? A gente fez essa consideração aqui do período de 2020 até 2022, porque ainda vai acontecer um deployment, né, que leva tempo. Então, quando a gente somou aí esse gap, nesse período de 2 anos, nós chegamos ao número de 2,2 bilhões. E, lógico, né, mais uma vez, a gente precisa comentar sobre parcerias, né? Parceria, colaboração, elas são chaves aqui para que esses números efetivamente aconteçam. Então, nós estamos vendo ao redor do mundo as parcerias sendo formadas entre as operadoras, com provedores de public cloud, com provedores, com vendors, né, fabricantes de equipamentos, com plataformas de inteligência artificial, com software, com empresas de data center. Então, esse é um motion que é muito dependente e muito interligado. E para que esses números também possam acontecer no Brasil, nós precisamos de um ecossistema robusto, né, que possa atender às expectativas das empresas e poder explorar tudo que a tecnologia é capaz de fazer. E aí, como conclusões aqui, como highlights aqui para a gente debater e discutir, né, nós tivemos aí um fato, né, que foi o processo de implementação do 5G impactado em muitos países em razão da pandemia, né, do Covid-19, não foi só aqui no Brasil, né? Isso traz desafios econômicos, né, interrupção da cadeia de suprimentos, né, de semicondutores, atraso nos leilões, assim por diante. Então, nós estimamos, né, só para recapitular, que nós teremos 25,5 bilhões de dólares impulsionados pelo 5G até 2025 por outras tecnologias, né, ou com outras tecnologias, com bastante ênfase aí para cloud, segurança, IoT, assim por diante. Terceiro ponto, as redes privadas baseadas em 5G deverão ser os principais alicerces para suportar as implementações dos mais diversos use cases, né? Então, explorar baixa latência, alta densidade de conexão e a elevada capacidade de tráfego que a tecnologia permite, e explorar esses use cases que alavanquem o uso do 5G no B2C é um desafio, né, para as operadoras de todo mundo. Estamos vendo isso nos mercados maduros, comentamos aqui, né, e isso vai ser enfrentado pelos players aqui no Brasil também. Fica mais intensa, também é necessária a união do conhecimento e expertise de diversos players, né, no desenvolvimento e na implementação dos use cases, como nós mostramos aqui, né? Então, trabalhar com colaboração é muito importante, é mandatório. Sexto, no cenário de 5G para o Brasil, desafios tributários, regulatórios, né, ainda permanecem na pauta, né? Por mais que a gente tenha vencido algumas barreiras, algumas são características e ainda não foram suplantadas, né? Então, nós vamos ter uma necessidade de infraestrutura muito grande e a necessidade do governo apoiar e facilitar que esses deployments aconteçam, né? E um tema que está pertinente aqui, a gente não detalhou, o material completo traz um conteúdo também, é o Open RAN, né? Então esse é um tema que está sendo amplamente discutido pelos fabricantes de software, de hardware, todo mundo, por todas as operadoras. Cada operadora vai precisar definir seu próprio caminho, sua estratégia de compras, né? E uma combinação de open source com módulos proprietários, fornecedores novos, fornecedores existentes, um ecossistema aí que vai determinar em cada região do mundo, para cada grupo de telecomunicações, qual o melhor caminho. Então esse é um tema super relevante que também está em discussão e vai entrar rapidamente na pauta
aqui mais pragmática do Brasil também em relação aos operadores. Bom, de maneira mais sintética possível, esse é o conteúdo e eu fico aqui à disposição para a gente debater alguns temas e conversar a respeito. Vitor, obrigado. Hein? Muito bom. Coisas legais, Luciano, vários números importantes aí, aquele gráfico que mostram as principais tecnologias emergentes e a posição do Brasil. É muito legal ver que a gente está em 8º do mundo em AI, só que com muita distância do primeiro, mas ainda assim estamos entre os 10, então isso é muito bom. IoT em 40º, é uma surpresa, eu achei que tivesse um pouco mais avançado. Eu já queria até fazer uma pergunta em cima disso. Quando você olha esses 25 bilhões em oportunidades, você fala que são tecnologias que impulsionarão aí uma movimentação a partir do 5G, a IoT é uma grande beneficiada nesse cenário e a gente poderia sair de 40º para ficar entre os 10, igual a gente já está com AI e com Big Data? Sem dúvida, a IoT é uma delas. A IoT se beneficia muito por conta de ser uma tecnologia que depende bastante de conectividade, mas também depende de hardware, de software e de serviços, né? Então, quando a gente debate o tema IoT dentro da IDC, especificamente IoT, a gente percebe que ainda as implementações de IoT no Brasil, elas são muito pragmáticas e elas são muito aplicadas a um retorno imediato, né? Então, quando a gente olha as verticais principais que consomem a IoT, elas são verticais que estão ligadas principalmente à manufatura, a serviços e a aplicações que têm rápido retorno, mais distante da inovação e mais próximo do benefício da redução de custos. Então, esse é um tema que está muito ligado também à nossa realidade de maturidade digital, né? Então, por mais que a gente tenha anseio pela vinda do 5G, nós temos características do mercado local que precisam evoluir para assimilar tudo que chega de novidade. Não, com certeza. E um outro tema que você destaca muito, que são as redes privadas, né? Não teve esse destaque na nossa edição do ano passado, e você fala muito da conexão de rede privada com a internet das coisas, né? Nos países onde já está rolando 5G, existe essa associação, implantações de IoT, vinculadas com uma rede privada? Explica um pouquinho isso melhor para a gente, porque até no leilão brasileiro se falou muito de rede privada, as pessoas estavam se perguntando por que o governo quer uma rede privada para liberar as regras do leilão, o que acontece? Então, explica esse conceito de rede privada, por que ele ganhou importância e qual é a associação dele com cases de internet das coisas. Legal, ótima pergunta, até para poder explicar um pouco desse tema, né? Então, talvez seja interessante a gente separar um pouco da rede exclusiva ou a rede privada que o governo brasileiro tem a intenção de criar, né, com objetivos de tráfego do próprio governo, dos órgãos do governo, de segurança também, né, de defesa, né, e para uso das suas próprias empresas, suas autarquias e assim por diante. Então, separar esse modelo de rede exclusiva, rede privada exclusiva, das redes privadas 5G que nós estamos discutindo aqui, que estão muito tangíveis e muito aplicadas aos negócios, né? Então, o que a gente tem visto, né, até fiz esse comentário, no período de uma janela de um ano, de junho de 20 a junho de 21, nós capturamos aqui 25 implementações anunciadas, né, públicas, com aplicações bastante determinadas à manufatura, a use cases de smart cities, mineração, transporte aéreo, ferroviário, etc., capitaneada pelas operadoras, né? Então, isso é bastante importante. Então, as empresas possuem necessidade de tráfego, possuem necessidade de conectar dispositivos, equipamentos, pessoas, né, máquinas, para suas atividades de missão crítica, né, que requer altíssima disponibilidade de rede. O 5G entra com essa capacidade, porque tem possibilidade de muito throughput, baixa latência e muita densidade. Agora, quem realiza o investimento, opera, mantém a rede, né, funcionando e tudo mais. Então, esse ano a gente está destacando a importância que as operadoras têm nessa oportunidade, né? Então, você ter 25 casos aí recentes, aplicados no mundo, em países
que estão implantando o 5G standalone e estão permitindo que redes privadas sejam implantadas, sejam interconectadas com as redes comerciais, é uma marca bastante importante e certamente é algo que pode ser aplicado ao Brasil pelas características de negócio que nós temos aqui, né? E pela coincidência também desse tipo de verticais, seja na exploração de óleo e gás, de mineração, de transporte aéreo, ferroviário, de manufatura, né? Então, são situações que podem sim ser trazidas para o mercado brasileiro, num contexto de automação e numa relação também com o IoT, certamente. É muito legal você ter lembrado dessa questão da operadora, que o ano passado as pessoas ficaram espantadas, né? Que a gente tirou a operadora do centro na questão do 5G, apesar de toda a infraestrutura continuar sendo da operadora, mas existia toda ali uma dificuldade de se vislumbrar qual seria o ganho real de fato, né? No B2C, que é o consumidor final, ainda não tem de fato, as pessoas não estão dispostas a pagar mais por uma conexão um pouco mais rápida no celular, porque hoje não justifica, as aplicações que a gente tem rodam muito bem no 4G, mas quando você vai para o mundo empresarial, tem uma infinidade de aplicações que podem ser beneficiadas com isso e tecnologias que podem ser impulsionadas, como vocês têm usado, mas a operadora já começa a vislumbrar caminhos aí de fazer grana também e voltar, não ser o centro sozinha, porque o mundo da tecnologia como está se formando é um mundo de ecossistema, não é mais o mundo de uma empresa centralizada e sendo a dona de tudo, mas os caminhos já vão se desenhando aí de coisas novas, muito legal você ter trazido isso. Mas voltando para a questão do Brasil, vocês trouxeram esse ano os 25 bilhões de dólares, né? Uma cifra altíssima, assim como era do ano passado, que a gente tinha mapeado até 2024, agora esse mapeamento vai até 2025. A do ano passado, ela foi prejudicada pelo atraso do leilão, e daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta em relação a isso, mas olhando a previsão que você trouxe hoje de 25 bi até 2025, se o leilão sai ainda esse ano, como está previsto para novembro, existe alguma outra coisa que pode atrapalhar nosso caminho para não ter essa grana circulando no Brasil? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque ninguém, né, imaginava que o mundo passaria por uma situação tão adversa como tem passado ultimamente. Isso refletiu em diversos mercados e na tecnologia não foi diferente, né? Mas eu me prenderia principalmente aqui a aspectos econômicos, né? Então, existe sempre uma grande preocupação natural em todo business no retorno dos investimentos. E veja como nós estamos projetando também a quantidade de conexões 5G para os próximos anos, né? Então, nós acreditamos que até 2025, globalmente, nós vamos ter 29,3% das conexões móveis totais no 5G, e elas são 6,4% hoje, né? Isso considerando economias muito fortes, maduras da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos. Então, nós vamos ter, de fato, uma curva de adoção mais lenta aqui no Brasil, pela característica do nosso mercado, né? E não por um outro tipo de deficiência, mas pela característica do nosso mercado. Eu acredito realmente que os aspectos de transformação digital, de adoção de tecnologia e de economia serão os drivers que vão, que podem aí, de fato, trazer ou não, né, essa perspectiva de novos negócios aqui no nosso mercado, né? A gente não vislumbra outra situação adversa que possa vir a acontecer, mas a gente tem que sempre ter pé no chão, né? Lembrar que o 4G ele foi disponibilizado aqui no Brasil seguindo o calendário da Copa do Mundo, né? Então as primeiras implementações aconteceram em 2013, para estar em todas as capitais, sedes, subsedes da Copa em 2014, e nós chegamos recentemente aqui à massificação do 4G em todo o país. Então a gente pode esperar essa curva aí também para o 5G, que é uma característica de todo o mercado emergente. Principalmente quando a gente fala do 5G puro, ou standalone, como você usa, que pede uma infra nova, software novo, DSS você ainda consegue acelerar um pouquinho mais, ter uma curva de adoção um pouco mais rápida, mas o standalone realmente demanda um investimento muito grande, né? Principalmente quando a gente fala das operadoras, então deve ter uma curva aí, com certeza isso vai ser muito discutido a partir do leilão. Mas ainda falando de Brasil, 5 meses
atrasou o leilão. A gente tinha previsto o ano passado que fosse acontecer em junho, talvez em julho, e ele não aconteceu, está previsto para novembro, e esses 5 meses fez com que a gente deixasse de movimentar 2,2 bilhões de dólares. O que vocês utilizam para chegar nesse cálculo? Além do atraso do leilão, obviamente, é o atraso na implantação, é o atraso em compra de tecnologia, é postergação de investimento por parte das empresas em IoT, por exemplo, ou numa possível rede privada. O que está contemplado nesses 2,2 bilhões, só para as pessoas ficarem com isso um pouco mais claro na cabeça? Sim, é bastante importante esse entendimento, porque só a realização do leilão, ele não permite a disponibilidade da tecnologia no dia seguinte, né? Então, o que nós vamos ter agora é a licença de operação, né, e as regras na mesa bastante determinadas para os players todos realizarem seus investimentos e poderem fazer efetivamente as implantações. Então, nós vamos ter as implementações acontecendo durante o próximo ano, né? E nós vamos certamente começar a coletar esses resultados a partir do segundo semestre do ano que vem, os primeiros resultados. Certamente nós vamos ter as primeiras cidades com 5G standalone, né, toda aquela massa publicitária que acontece em todo o mundo, e é assim mesmo, e está certo, né? Mas nós vamos colher o benefício disso no final do segundo semestre do próximo ano. Então, empurrar 5 meses dentro de um cenário de pandemia, dentro de um cenário de dificuldade no fornecimento de semicondutores, dentro do cenário de desafios econômicos e de dimensões continentais do Brasil, fez a gente deslizar, né, no tempo nessa nossa perspectiva 2022, né, ano de 2020-22, de 2,2 bilhões de dólares. Né? Nós teríamos que ter começado antes mesmo. Sempre tem o nosso atraso, é o nosso tempo Brasil, né? Você, só recapitulando uma coisa que você colocou nessa resposta, então, saindo o leilão ainda esse ano, está previsto para novembro, esperamos que o calendário seja cumprido dessa vez, saindo esse ano, as primeiras redes devem começar a pintar no segundo semestre, é isso? De maneira massificada, né? Exatamente. Tá. De maneira massificada. Nós vamos ver o serviço disponível, como eu comentei, toda a publicidade, né, as demonstrações na imprensa, demonstrações para o governo, POCs, mas efetivamente de maneira massificada ou minimamente massificada, nós vamos ter isso num espectro de tempo maior, né? Que é natural, né? Sim, é natural, tem toda essa troca de tecnologia que a gente tem batido muito desde o ano passado, e é normal. Para a gente finalizar o papo, você trouxe aí uma série de implantações no mundo de 5G, a gente já tinha visto algumas acontecendo no ano passado também, e no mundo, da mesma forma que você prevê para o Brasil, o grande ganho está no mundo corporativo, está nas aplicações corporativas e não no B2C, porque as pessoas também lá fora não estão muito a fim de desembolsar mais grana só por uma velocidade maior no celular. Mas a pergunta que eu faço é, onde já está aplicado o 5G, onde já está implantado, onde está rolando inclusive standalone, tem entregado o que se prometeu? As aplicações têm causado realmente aí uma grande revolução, mas uma pequena revolução em alguns setores, como agricultura, como saúde, empresas que usam dados de forma mais intensa. O que vocês têm visto lá? Está entregando o que prometeu ou ainda está num processo de maturação? De fato, né, quando a gente olha toda a perspectiva global, nós vemos ainda um período de adoção. Então, onde pontualmente a tecnologia chegou, ela realmente consegue causar uma transformação muito intensa, não é comparado com nada que se existia antes, né? Uma coisa que a gente pode vislumbrar para frente também, especialmente no mercado como o nosso aqui no Brasil, é a convivência de tecnologias. Algo que eu não comentei, mas falando de tecnologias móveis sem fio, nós vamos ter uma convivência com Wi-Fi 6, né, que estão implementadas também no Brasil, estão implementadas no resto do mundo e resolvem algumas situações do business, né, de aplicações para as empresas. Então, aonde a tecnologia chegou, né, respondendo a sua pergunta, a transformação é bastante intensa, a transformação que ela causa no ecossistema, em todas as relações que a empresa possui com seus clientes, com seus funcionários, com seus parceiros,
ela é muito intensa, muito revolucionadora, mas ainda a gente percebe isso acontecendo de maneira pontual, né, em todas as regiões do mundo, como eu comentei, mas certamente nós estamos no início de ver isso tudo acontecer e vai ser uma transformação extremamente intensa, né? Nós estamos só assistindo os primeiros capítulos dessa jornada aí que vai ser realmente inimaginável, né? As possibilidades que o 5G traz, né? E os caminhos que ele possibilita para a maturação tecnológica e do ecossistema é realmente algo que nada se compara, nada chega perto, né? Depende da realização também de muitos investimentos, né? Não existe fôlego simultâneo para tudo isso, para fazer tudo isso acontecer, mas realmente nós estamos diante de algo que já está transformando, né, a sociedade de uma maneira geral. Muito bom, muito bom. Bom, a única coisa que eu espero é que o Brasil consiga surfar um pouquinho dessa onda, né? Aproveitar essa onda, que o leilão aconteça na data prevista, que as empresas realmente confirmem esse apetite por investir em tecnologias novas. O agro brasileiro está bombando aí, esperando essa tecnologia para fazer experimentos diferentes. Na parte de meio ambiente, a gente tem muita coisa que pode ser aproveitada com uma tecnologia com 5G também, para fazer monitoramento, para ajudar na preservação. O mercado financeiro tem muito a ganhar, análise de crédito, enfim. Espero que a gente realmente consiga surfar nessa onda, porque criatividade não falta nesse país e dinheiro parece que tem, parece. Não vou confirmar porque o bolso não é meu, mas parece que tem. Então é isso, Luciano. Obrigado mais uma vez aí pela parceria do IDC, você aí na segunda edição fazendo com a gente. Espero que a gente possa avançar aí e no próximo ano não ser só 5G, mas um observatório digital, quem sabe, né? Claro. Eu agradeço mais uma vez o espaço, Vitor, né, e toda a gentileza do seu time conosco, e espero que nós possamos aí contribuir com mais essa visão, com data points, com perspectivas, né, e trazer de fato a discussão de um tema tão interessante aqui para o mercado brasileiro. Muito obrigado, em nome da IDC, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É isso aí. Valeu então, Luciano, mais uma vez. A gente se vê, pessoal. Até a próxima.